capítulo 16. Dois caminhos diante de Deus. É isso que nós vamos estudar hoje. Dois caminhos diante de Deus. O caminho de Sara e o caminho de Agar. Duas propostas. E é uma história interessante. Diz assim, Gênesis capítulo 16, não é difícil de achar, que é no primeiro livro da Bíblia, né, irmãos? Diz assim, Sarai, mulher, estou lendo na nova versão transformadora nessa manhã. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abraão, o Senhor me impediu de ter filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez, por meio dela, eu consiga ter uma filha. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então, Sarai disse a Abrão, você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. Abraão respondeu, Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então, Sarai a tratou mal. Sarai a tratou tão mal, que por fim, Agar fugiu. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para o sul, e perguntou, Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Estou fugindo da minha senhora, Sarai, respondeu ela. Então, o anjo do Senhor disse, volte para sua senhora, sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou, eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse, você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável, como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de, tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Por isso, aquela fonte que fica entre Cádiz e Bereia, recebeu o nome de Beer-la-roi. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Senhor, nós oramos para que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, por meio da Tua palavra, aqui entregue nessa manhã, trabalhe nos nossos corações, transforme as nossas vidas, e nos ensine a não viver pelo caminho da carne, mas pelo caminho da fé, da graça e da confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos numa história que começa com impaciência. Sarai, no capítulo 15, junto com Abrão, tinha recebido uma grande promessa. A promessa de uma semente, de um filho, que por meio desse filho
seria pai de uma grande nação, inúmeros descendentes como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Mas 10 anos se passaram e nada de filho. Aquela mulher fica impaciente. Quem nunca ficou impaciente? Esperar nunca é fácil. A impaciência é uma luta que todos nós conhecemos. Esperamos em filas, no trânsito, na resposta de alguém. Eu sou ainda da época de passar e-mail, né? Aí você passava e-mail e a resposta vinha com 1, 2, 3, 4 dias. Hoje, alguém manda um WhatsApp, se ele não responde com 5 minutos, a pessoa já está surtando. Eu sou da época que a gente, para entrar na internet, botava no modem, ele fazia aquela zoada. Era 120k, eu não me lembro, mega, ainda caía. Hoje, se o YouTube começa a rodar aquela bolinha, a pessoa já fica desesperada. A espera, mas a espera mais difícil é aquela que envolve as promessas de Deus para nós. E talvez hoje você esteja aqui esperando uma resposta de Deus. E o silêncio parece interminável. A impaciência cresce. E a tentação que passa na sua cabeça é pensar: eu preciso dar um jeito com as minhas próprias mãos. Quantas vezes você já pensou nisso? Será que Deus esqueceu de mim? Será que suas promessas só alcançam os irmãos e não me encontram? Talvez eu precise dar um jeito com as minhas próprias mãos. E a impaciência nos empurra a tomar atalhos. E esses atalhos quase sempre nos trazem dor. E é exatamente isso que nós vamos ver em Gênesis capítulo 16. Sarai e Abraão tinham uma promessa da parte de Deus que seriam pais de uma grande descendência. Lá em Gênesis capítulo 15. O tempo passa, nada acontece, e Sarai não aguenta mais esperar a promessa e decide agir e criar sua própria solução. Ela resolve fazer o que talvez em algum momento da sua vida você também já fez. Eu vou dar uma ajudinha para Deus. Eu vou fabricar uma solução. E quando a gente lê o texto e a gente vai caminhar por ele, a gente vai vendo que o resultado dessa tentativa de ajudar Deus a cumprir suas promessas acabou resultando em conflito, desprezo, rivalidade, opressão, fuga, divisão na família. Esse texto vai nos mostrar também, por outro lado, a outra parte, que é Agar. Uma mulher que não tinha promessas, nem futuro, nem saída, mas ela é surpreendida pelo Deus que vê. Uma mulher estrangeira, escrava, grávida, repudiada pelo pai do seu filho, sozinha no deserto, esquecida por todos, mas debaixo das vistas de Deus, do Deus que vê, do Deus da graça, do Deus que encontra, o Deus que transforma. Nessa manhã a gente vai olhar 2 caminhos que estão diante de mim e de você nesse texto: o caminho da carne e o caminho da graça. Em primeiro lugar, nós vamos ver o caminho da graça. O caminho da carne. Quando confiamos em nós mesmos. O caminho da carne, ele promete atalhos, mas ele sempre termina em dor. O texto de Gênesis capítulo 16,
ele abre com essa frase: ora, Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Já havia passado 10 anos. Deus tinha prometido uma descendência. E até agora, nada. Sarai então conclui, verso 2: o Senhor foi que me impediu de dar luz a filhos. E isso começa a dar agora um tom muito parecido com a relação de Adão e Eva no pecado. Elas começam, quando surpreendidos pelo pecado, Eva, ela começa a, junto com Adão, culpar todo mundo. A culpa é da mulher que tu me deste. Aí Eva: não, a culpa é da serpente. Não, a culpa é tua, Senhor, que me deu essa mulher. A culpa só não era deles, a culpa era de todo mundo. E isso se manifesta aqui nesse texto. É Sara dizendo: não, a culpa é de Deus. Eu vou ter que dar uma solução aqui, porque Deus não sabe dar, Deus não deu, Deus não pôde fazer. Depois ela vai botar a culpa de todos os problemas mais na frente em Abrão, dizendo: a culpa é tua, tu que agora me despreza, faz essa mulher me desprezar, e sai botando a culpa em todo mundo. Quando a impaciência domina o coração, a nossa visão se distorce, até a visão de Deus, que a gente tem sobre Deus, se distorce. A gente passa até culpar a Deus pelos sofrimentos que passamos, culpamos os outros. Então Sarai cria um plano. Quantas vezes eu já vi alguém impaciente, desejando uma bênção de Deus, e começa a criar planos, a razoar na sua mente qual é uma solução para alcançar a promessa. Meu irmão. E aí o plano dela: toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Ela queria construir a casa. Ela diz: olha, eu vou construir, eu vou ser essa construtora, com as minhas mãos, com a minha força, com as minhas habilidades, com a minha capacidade, com base nos meus próprios recursos, eu vou edificar esse lar, essa descendência. Mais uma vez faz ecos da tentação de Adão e Eva. Vocês serão deuses, porque vocês poderão decidir por si mesmo o bem e o mal. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Por que ficar dependendo de Deus? Ela diz: por que eu vou esperar por Deus? Eu vou dar um jeito. Eu vou dar uma resposta. Eu vou criar uma solução. E ela então procura Abrão. E Abrão consente. Ele diz o texto no verso 2 que Abraão anuiu ao conselho de Sarai. E eles fazem tudo isso, mesmo tendo várias experiências com Deus. Abrão tinha tido experiência lá em Ur dos Caldeus, ouvido a voz de Deus, tinha tido encontros, epifanias com o Senhor, escutado a voz de Deus, tinha tido experiências com anjos, tantas experiências ele já tinha tido, mas ele não para consultar a Deus. Ele simplesmente vai seguindo planos que vêm das suas cabeças, boas ideias, para resolver seus problemas. Nessa passividade muito parecida com a de Adão, quando recebe o fruto da mão de Eva, sem tomar a sua postura na casa de conduzi-los na palavra de Deus. Mas o resultado foi imediato. Diz o verso 4: ela o possuiu e o concebeu. Então ela diz: pega a minha serva, a serva Agar. E isso não é, gente, para nós isso é muito estranho, mas para aquela cultura, não para a Bíblia, mas para aquela cultura, havia nas leis daquela região, inclusive no Código de Hammurabi, havia as leis que se você não podia ter filho, você poderia gerar filhos seus por meio de uma serva. Isso era prática comum no Oriente Próximo.
E ela resolve usar a prática do mundo para resolver seu problema. Ela, em vez de fazer a maneira de Deus, por meio da fé, confiando na promessa, ela procura ver como é que o mundo resolve e eu vou dar o mesmo jeito do mundo. E ela pega a serva e entrega para Abrão. Abrão, em vez de rejeitar e dizer, vamos continuar crendo, Deus vai fazer, ele aceita. E ela consegue. A priori, pode parecer, deu certo. Nosso plano se cumpriu, temos um filho agora. O plano parece funcionar, mas só tem um problema. Depois fica muito claro. Eles até têm um filho, mas o filho da promessa não vem dos planos da carne. Tanto que quando termina essa história, depois de toda a confusão que vai acontecer, e Deus restaura Agar, busca Agar, Ismael nasce, continua ainda no ar, e o filho da promessa vai vir ou não vai vir? Até que nasce Isaac mais na frente. Mas tem uma frase nessa história de Gênesis que eu queria que você prestasse atenção. Em Gênesis capítulo 22, no verso 2, quando Deus manda que Abraão sacrificasse seu filho como um teste de fé, diz lá o verso, Abraão, toma o teu filho, quem lembra desse verso? Seu único filho. Você pode parecer que está resolvendo o problema, mas pela carne, você não alcança as promessas de Deus. Nos seus planos, você não alcança as bênçãos de Deus. Você cria uma falsificação barata que te leva a sofrimentos. E esse é um problema que eu quero parar aqui no texto e refletir. A impaciência diante do silêncio de Deus, o que a gente já viu que acontece, vira e mexe na vida de Abraão, e vira e mexe nas nossas vidas, revela, sobretudo, incredulidade. E nos leva a buscar atalhos carnais. Quando Deus parece não responder, porque o tempo da resposta não chegou, buscamos atalhos. A gente procura dar um jeitinho. Criamos Ismaéis. Entramos em relacionamentos apressados. Fazemos negócios desajeitados. Criamos soluções humanas que não resolvem o que de fato só Deus pode fazer. Procuramos garantir soluções humanas para tentar garantir o que só Deus pode dar. E a gente não pode deixar cair, sucumbir na impaciência. A verdadeira fé não é não ter dúvidas, não é não ter inseguranças, mas a fé é se manter perseverante, esperando e confiando no tempo de Deus. Porque quem confia na carne fabrica atalhos que acabam em dor. E é o que a gente vai ver em seguida. Quando a gente confia na carne, quando a gente faz do caminho da carne, dos nossos próprios planos, planos que parecem bons aos nossos olhos, planos que parecem soluções razoáveis, porque no mundo todo mundo faz, por que não vai dar certo comigo? Mas as consequências são consequências da carne. Olha o que acontece. Primeiro, vendo que Agar havia concebido, o que Agar começa a fazer? Diz o texto, ela despreza a Sarai.
Ela começa a dizer, a maneira que indica o próprio texto do hebraico, ela começa a amaldiçoar Sarai. Como se ela falasse: tu és maldita, você não tem a bênção de Deus, porque você não gera filhos. Ela começa a gerar sofrimento na Sarai, como aconteceu em outros lugares na Bíblia. Quem lembra da história de Ana, esposa de Elcana? E agora, Agar, que está grávida, se sente superior, mesmo sendo serva, agora vê a oportunidade de dar a volta por cima. Mas não termina aí as confusões, Sara reage. E ela vai até Abrão e bota boneco. Deus está vendo a tua serva? Agora não é mais dela, né? Está vendo? A tua mulher, ela me humilha, ela me distrata. Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim, disse Sarai a Abrão. Abrão responde, em vez de responder tentando resolver o problema familiar, ele lava as mãos e diz: olha, faz o que te bem te parecer, ela é tua serva, o problema é teu, o que tu achar por bem, faz. Ele transfere o problema de volta para Sarai. Aí sabe o que Sarai faz? O problema não acaba aí. Se havia desprezo, se havia rivalidades, agora opressão. Sarai, e é interessante, diz que Sarai, na minha versão, na NVT, diz assim: trata mal, trata muito mal, tratou tão mal que... Mas a mesma palavra hebraica que está aqui, é a mesma palavra hebraica de Êxodo capítulo 2, quando diz que Faraó oprimiu Israel no Egito. Sarai passa a oprimir Agar. Olha a confusão que deu o plano mirabolante do Pink e do cérebro. Tivemos um filho, mas agora, como fruto daquilo, em vez de ser bênção, vida, prosperidade, é desprezo, rivalidade, opressão e, por fim, separação. E aí, como solução, Sarai foge, ou Agar foge da opressão de Sarai. E aí, deixa eu dizer uma coisa para você. O arrazoar da mente, os planos humanos, diante da nossa impaciência, parece que pode trazer boas soluções. Mas o que nasce da carne não traz paz. Só produz divisão e dor. E o resultado é sempre o mesmo. Quando nós fazemos planos carnais, nós ferimos a nós mesmos e ferimos os nossos, ferimos os outros. Fazemos decisões precipitadas que criam feridas familiares, feridas na igreja, feridas nas amizades. A pressa da carne, ela promete atalhos, mas sempre é um caminho curto que leva às lágrimas. Pare de criar Ismaéis. Por exemplo, na nossa experiência com Deus, vou começar por aqui, a gente muitas vezes encontra um caminho de fabricar Ismael. Por exemplo, Deus nos chamou para uma experiência tão pessoal com Ele. Somos filhos de Deus, os filhos da promessa, os frutos que vêm de Isaac, a geração de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são o povo de Cristo. Mas a gente acaba sucumbindo, assim como o povo de Israel, a gente acaba sucumbindo em uma versão fabricada da fé, a religiosidade. Sem experiência verdadeira com Deus, a gente frequenta os cultos, a gente canta umas canções, a gente assiste um sermão, a gente até entrega uma ofertinha, mas
sem coração genuíno, sem entrega total. O próprio Paulo faz essa leitura em Gálatas capítulo 4. Em Gálatas capítulo 4, ele usa esse texto para fazer uma ilustração, uma alegoria, entre aqueles que querem viver pela lei versus aqueles que querem viver pela graça. E ele diz: nós não fomos chamados para viver simplesmente uma obediência de leis e regras externas, perdida numa religiosidade vazia. Esses são os filhos de Ismael, aqueles tentando encontrar a promessa de Deus pelas carne, pelas obras da carne. Não se encontra Deus. A religião não pode me levar ao Senhor. Os meus sacrifícios, as minhas ofertas, só podemos nos encontrar com Deus por meio da sua graça, confiando nas suas promessas, esperando no seu descendente, que começa em Isaque, mas se manifesta plenamente em Jesus Cristo, o descendente de Abraão, que nos traz salvação. Por isso, mas nós nos perdemos e nos conformamos em frequentar, em ser evangélicos. Sou evangélico, como se isso te ligasse a Deus, muito mais do que seguir certas regrinhas de práticas religiosas. Mas tem mais. Por exemplo, hoje a gente vive uma tentativa de gerar avivamento. Avivamento é algo que Deus faz. Ele quebranta o nosso coração, Ele nos enche do seu espírito, Ele move. E eu vou te dizer uma coisa: verdadeiro genuíno, avivamento genuíno, não precisa da ajudinha da gente, não. Não precisa de uma banda gospel super famosa, não precisa de jogo de luz, não precisa de um discurso ligado à PNL, programação neurolinguística, fazendo toda essa música evangélica e luz e parede preta e discursos, levantando frases de efeitos poderosas, gerando uma grande descarga de dopamina. Fica todo mundo doido, achando que está cheio do Espírito. Está fabricando avivamento, fabricação de avivamento. Mas que de avivamento não tem nada. A gente está criando Ismael. A gente tem que parar de criar Ismael, porque esse discurso de frases de efeito, trazendo uma linguagem do mundo corporativo para dentro da igreja, de empreendedorismo, de programação neurolinguística, para estimular a sua confiança. Não, isso é produzir Ismael. A gente não precisa disso, a gente precisa do Espírito Santo de Deus, andar no Espírito, obedecer às promessas e confiar no que Deus vai fazer. E que quando Ele fizer, que seja genuíno, seja de Deus. Preciso estar mostrando o avivamento. Para quem? Para quê? Eu quero viver o avivamento que Deus faz. Mas não é só nisso. Por exemplo, nos relacionamentos. Eu não sei o que está acontecendo. Nas igrejas, está cheio de mulher, tem pouco homem, né? O que é esse mistério, gente? Temos que evangelizar os homens. Gideão tem que entregar mais Bíblia, mais para homem do que para mulher. Não, também para ajudar. Aí eu encontro as moças aqui. Aí olha, os rapazes já estão a maioria comprometidos da idade dela. Aí ela começa: meu Deus, e agora Jesus, promete, faz. No final das contas, a gente vai assim, vamos diminuir um pouco o padrão, né? Vamos dar um jeito aqui. Bem, vejamos, vamos repensar aqui nossa teologia, vamos pensar assim, vamos. Aí a gente vai entrando em, muitas vezes por medo da solidão, pela pressão da idade, as pessoas entram em relacionamentos que não têm a bênção de Deus, não têm afinidade de fé, e entram depois em casamentos precipitados, alianças
que não partem de uma busca em Deus, vínculos sem oração, são Ismaéis. Eles parecem resolver a solidão, mas lá na frente pode trazer desprezo, rivalidade, opressão, separação. Parece que está resolvendo o problema, mas as consequências às vezes são tão duras. Às vezes, decisões sem oração. Para fazer um negócio, para tomar uma decisão, para mudar de cidade, para arranjar um emprego. Podemos estar diante de oportunidade de trabalho, mudança de vida. Ela parece boa, mas a gente não faz isso em Deus. É um imediatismo que parece que vai resolver um problema. Se eu não fizer agora, eu vou perder a chance. Agora está na moda de virar trader, né? Vocês conhecem alguém virando trader? Está jogando na bolsa lá, dinheiro. É agora ou nunca. Ah, meu Deus. Tem misericórdia. E quando a gente vai tomando essas decisões, vai vir ansiedade, peso, frustração. Porque o que vem da carne e não de uma decisão diante de Deus, na sua palavra, ela nunca traz paz. A gente vai buscando soluções humanas para tentar garantir só o que só Deus pode dar. Sara queria dar um filho. Queria se edificar uma casa. Construir uma casa com base em seus próprios esforços. E nós, muitas vezes, mesmo cristãos, filhos da promessa, a gente está buscando estratégias, buscando segurança nas estratégias humanas, acumulando bens, para garantir a certeza do futuro. É o teu dinheiro que garante o teu futuro, é? Hein, irmão? São teus bens que garantem o teu futuro? Se a resposta é sim, é porque teus bens já viraram teu Deus. E dinheiro já virou mamon. A gente tenta controlar as pessoas para garantir felicidade, ou criar fórmulas religiosas para garantir o agir de Deus. Se ele não vier, a música, as luzes, a gente dá um jeito aqui, vai dar certo. Tudo isso é Ismael. É fruto da carne, no meio do povo de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Cristo é a resposta. A resposta que nos leva a Deus e as suas promessas nunca virão dos nossos próprios esforços, da nossa própria carne. Porque as obras da carne levam à morte, mas as obras do Espírito à vida. A ideia de Paulo em Gálatas. O Evangelho vai nos mostrar que a salvação não pode ser produzida por nós mesmos. Por isso que Jesus se fez homem, para morrer naquela cruz, pelos nossos pecados, porque nós somos incapazes de viver a vontade de Deus. Nós somos incapazes de nos conduzir segundo a vontade de Deus. Nós somos incapazes de alcançar as promessas pelas nossas próprias forças. Não é pela carne, não é pelo esforço, não é pela religiosidade, é graça. E Cristo é esse verdadeiro filho da promessa, não são os Ismaéis. Nós precisamos de Isaque, do seu descendente, daquele que vem da fé. Precisamos de Jesus, o descendente santo, o próprio Deus entre nós, que não foi fabricado por mãos humanas, mas é filho do próprio Deus, concebido pelo Espírito, para nos salvar. Mas há um segundo caminho nesse texto.
que é apresentado para nós, que é o caminho da graça. E o caminho da graça é descansar descansar no Deus que vê, que cuida de nós. Eu te convido então a olhar um outro caminho, entender quem é Deus, como Ele de fato age, como Ele se move. Em primeiro lugar, Ele é o Deus que salva. Mas Ele salva como? Quem? Onde? Quando? E aí a gente se encara com Agar. Depois que Agar, ela é oprimida por Sara, ela foge. Ela foge para o deserto. Mas pensa comigo, agora vamos fazer uma pausa para entender Agar. As bênçãos estavam sobre Abraão, filho de Eber. A bênção estava para os hebreus e seus descendentes, que até então era uma família, a família de Abraão. Quem era Sarai? Quem era Agar? Agar tinha tudo o que socialmente fazia dela de uma mulher sem esperança, sem futuro. Primeiro, vamos lembrar, ela era mulher numa sociedade patriarcal. Era mulher. E imagina uma mulher que fugiu, grávida, desprezada pelo pai do filho dela, no meio do mundo, sem futuro, sem esperança, não era ninguém, seria rejeitada por tudo e por todos. Segundo, ela era escrava. Escrava era alguém que não tinha dignidade na sociedade. Era uma pessoa considerada de um inferior, um ser humano inferior, escravo. Nem era dono de si mesmo. Terceiro lugar, era estrangeira, era egípcia. Ela não era hebraica. Ela não estava na linhagem que conduziria a Israel. Não, ela era egípcia, era de outro povo. Alheia às promessas, alheia à aliança de Deus, sem esperança, sem Deus do mundo, como diria Paulo. Como diria depois os judeus, ela era uma gentia. Grávida. Mas não somente grávida, era uma grávida desprezada pelo pai, repudiada no deserto. Era Agar. Sabe o que significa isso? Ela era uma mulher sem saída, sem futuro, sem esperança, sem salvação. Quem procuraria uma mulher assim? Quem iria atrás de uma mulher escrava, estrangeira, grávida, desprezada no deserto? Ninguém. Mas o texto diz, no verso 7: mas o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. Ninguém ligava para Agar, mas tinha alguém que viu Agar. Ninguém se importava com aquela mulher, ninguém. Não, tinha um que se importava com aquela mulher, ninguém. E diz o texto que ele ouviu, verso 11, o clamor angustiado de Agar. Ele viu Agar sofrendo ao ponto que Agar dá o nome dele de o Deus que vê. Ele é o Deus que olha para Agar, uma Zé ninguém aos olhos dos homens, uma digna de repúdio do inferno, se podíamos dizer assim. Mas ela é vista por Deus, ela é ouvida por Deus, ela é encontrada por Deus. Ninguém procura por Agar, mas Deus a procura. Assim como Jesus é o Deus que vem encarnado,
que diz: é necessário atravessar a província da Samaria para encontrar uma mulher samaritana, que 5 maridos já tiveste, o que tem não é teu. Jesus é o Deus que vê e vai em busca das que a sociedade já desprezou. Jesus é o Deus que vê e que vai atrás do Zaqueu e diz: desce daí, porque hoje eu vou pousar na tua casa. Em uma sociedade que criticava Jesus e os seus discípulos porque ele sentava na mesa e comia com pecadores e publicanos. Se o mundo rejeitou os publicanos, Jesus disse: eu quero você, eu vou ao teu encontro, eu vou para dentro da tua casa, no meio da tua rejeição, no meio do teu repúdio, no meio da tua insignificância. Cristo é aquele que vai atrás dos desprezados, dos sem esperança, dos sem futuro. E o Senhor chama ela pelo nome. Para todos ela era a serva, palavra que se repete inúmeras vezes nesse texto. Mas o Senhor começa com outro título: Agar. Até então ela era serva na boca dos outros, mas era Agar na boca de Deus. Para Deus ela tem nome, ela tem valor, ela é alguém. Ela não é só uma barriga de aluguel. E para ela Deus faz promessas inacreditáveis. Enquanto todos as desprezavam, Deus diz: eu te multiplicarei sobremodo a tua descendência. A mesma promessa de frutos que havia sobre Abraão, agora cai sobre Agar. A desprezada, a Zé Ninguém, a sem promessa, foi encontrada pela promessa. E aí o nome do filho é Ismael, que revela o Deus que ouve, o Deus que vê. E ela mesmo dá esse nome para Deus: tu és o Deus que vê. Sarai confiou na carne, fabricou planos, colheu dor. Agar não tinha nada para se confiar. Ela não tinha nada, nem solução, nem futuro. Uma mulher sem saída, mas foi encontrada pela graça do Deus que vê. Assim, diante de Deus, eu e você temos 2 caminhos: o caminho da carne, cheio de impaciência, de planos humanos e de lágrimas, ou o caminho da graça, de alguém que sabe que não tem mérito, não tem força, não tem soluções, mas que espera e recebe de um Deus que vê, que me dá esperanças e que muda o meu futuro. Eu queria que você pensasse comigo que a graça de Deus, ela alcança os rejeitados, porque Ele é o Deus que ouve, vê e salva. Deus é aquele que nos encontra nos desertos da vida, e Ele não vai encontrar porque eu sou justo, não. Ele não vai encontrar porque eu sou bonzinho. Ele não vai encontrar porque eu sou especial. Não, Ele vai encontrar gente como Agar. Sim, ela desprezou Sarai, ela não é nenhuma santinha, não. Ela vai encontrar gente como Zaqueu, que era ladrão e inimigo do seu próprio povo. Ele vai encontrar gente como uma mulher samaritana, que tinha uma vida totalmente, sexualmente, totalmente desequilibrada, no mundo antigo, com muitas mulheres, com muitos maridos, e vivendo talvez com um que nem dela era. Pecadores, que os religiosos, os que se achavam que tinham a solução, tinham como mortos, desesperançados, dignos do inferno, na época de Jesus. Mas é para esses
Deus vai atrás. É desses que Deus vai salvar. Deus ama os pecadores, desesperançados, destruídos e que precisam de salvação. Todos nós já tivemos que viver nos desertos de H um dia, sem futuro, sem saída, invisíveis. Mas em Cristo, o Deus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Quando ele é questionado sobre Zaqueu. Quando não vemos saída, a graça de Deus abre um novo caminho. Mas ele não só salva, mas ele transforma. E agora aquela mulher egípcia, ela sabe quem é Deus. A resposta de H, aquele encontro, ela teve um encontro com o anjo do Senhor. Eu nem comentei sobre isso. O anjo do Senhor é a teologia vai chamar uma teofania. O próprio Deus aparece para aquela mulher. Deus aparece em forma de anjo para aquela mulher. Ela vê a Deus. E a resposta de H é marcante. Tu és o Deus que vê. El Roi, verso 13. Tu és o Deus que vê. E é interessante que é a única vez em toda a Bíblia que uma mulher dá um nome para Deus. Tu és Deus que vê. Um encontro muda sua visão sobre Deus. Antes, aquela escrava humilhada, agora vista e cuidada por Deus. E aquele lugar ele é marcado, Bel-Lai-Roi, o poço diante, o poço daquele que vive, que vê. O encontro vira memorial. Ela sabe quem é Deus. E depois que ela tem um encontro com Deus, aquela egípcia, ela é totalmente transformada. Agora ela, humilhada, não por Sarai, ela mesma tem uma nova postura. Ela recebe uma palavra de Deus, e aí olha irmãos, uma palavra de Deus dura. Ela não estava sendo oprimida por Sarai, mas aí o que Deus disse para ela? Vou te proteger de Sarai, nunca mais volte para lá. É isso que ela diz? Olha o que ele diz. Volta. Verso 9. Então o anjo do Senhor disse: volte para a sua senhora e sujeite-se à autoridade dela. Como assim? Sabe o que ela poderia ter falado para Deus ali? Ah não, Deus, deixa de molecagem. Ah não, Deus, deixa de brincadeira. Eu vou voltar para a opressão. Mas aquela mulher que teve um encontro com Deus, ao ouvir a ordem de Deus, o que ela diz? Amém. Se é preciso me humilhar, eu confio na tua voz para me humilhar. Se eu preciso me sujeitar, eu confio na tua voz para me sujeitar e para voltar para casa, e para restaurar minha família, e para restaurar meus relacionamentos. Ela crê e volta para casa, com todo o direito de dizer: nunca mais eu vou perdoar ninguém, eu odeio Abrão, eu odeio Sarai, eu não volto para lá. Mas ela diz: se essa é a tua vontade, Senhor, eu confio em ti, porque eu sei que tu és o Deus que toma conta de mim. Um encontro com Deus transforma a nossa vida e nos chama a viver em obediência e confiança total nele, não pelos atalhos. É uma vida de graça e fé. Por isso que quem passa
a ver a vida com uma relação com Deus, passa a ver a vida com novos olhos. Aí do orgulho para a humildade, da fuga para o retorno, do desprezo para a esperança. Quando cremos no Deus que vê, nós não precisamos fabricar soluções, apenas obedecer, confiando que a palavra de Deus sempre nos levará ao bom caminho. O encontro com Deus, ele só não muda as circunstâncias, mas nos dá coragem para voltar, para enfrentar relacionamentos quebrados, para assumir responsabilidades, dores, missões com confiança na graça de Deus. Eu queria terminar dando alguns exemplos de como o encontro com Deus de graça muda tudo. Em primeiro lugar, o perdão. O perdão é uma obediência em fé. Não porque confiamos em quem nos feriu. Ela não confiava em Sarai, nem em Abraão. Mas porque confiamos no Deus que nos vê e que nos sustenta. Acá poderia ter ficado no deserto, longe de Sarai, alimentando o ressentimento e a fuga. Mas Deus a chamou para perdoar, para voltar, para restaurar. Não porque Sarai tivesse mudado, não, mas porque Agar havia sido transformada pela experiência com Deus e estava disposta a obedecer a sua palavra. Do mesmo modo, é que Cristo nos chama a perdoar, não quem merece, mas porque agora nós vivemos uma vida do Evangelho, de quem encontrou com Deus por meio de Cristo, de quem foi perdoado por Deus e agora vive uma vida de perdão, uma vida de alguém que foi encontrado pela graça e agora distribui graça aos quatro cantos. Perdoar é voltar confiante. Quando obedecemos a Deus do perdão, podemos enfrentar relacionamentos quebrados com uma nova perspectiva, com uma nova experiência, sabendo que Deus está comigo naquela dor. Perdoar é humilhar-se. Eu vou repetir: perdoar é humilhar-se. Como Agar precisava voltar a se humilhar, debaixo de uma ordem do próprio Deus, em fé, esperança. Perdoar exige humildade, mas não uma humildade sustentada nos nossos próprios méritos, mas na promessa de Deus ou no Deus das promessas. Porque perdoar é crer que Deus tem o controle. Assim como Agar voltou confiando no futuro prometido, o perdão é um passo de fé, confiando que o cuidado e a justiça vêm de Deus. Por isso, assim como Agar voltou para sua senhora, o perdão também é voltar para relacionamentos difíceis. Não por confiar nas outras pessoas, mas por fé no Deus que vê. E aí eu posso te dizer, o relacionamento era difícil para Sarai e para Agar. E muitas vezes, como Agar, nós queremos fugir das pessoas, das situações, dos ambientes complicados. Mas quando confiamos em Deus e sabemos que não é pelas minhas obras, eu não preciso criar planos, eu preciso só confiar em Deus, a graça de Deus me dá força para me manter paciente. Sara foi impaciente, agora Agar volta paciente, com fé e confiança, mesmo quando externamente nada mudou. Voltar para casa, para o casamento, para a família.
é um ato de quem confia em Deus e não na outra pessoa. É um ato de fé, não de planos humanos. Porque os planos humanos vão te dizer, não perdoe. É a fé que vai te falar, confia em Deus. Os planos humanos vão te levar à separação e dor. Mas na confiança de que a obediência a Deus vai te levar à vida e à paz. Mesmo nas feridas emocionais, a tendência natural é fugir das lembranças dolorosas, é evitar até as lembranças das situações passadas, mas no encontro com Deus, Ele nos dá coragem para encarar essas feridas, sabendo que Ele é Deus que vê, Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que cuida. E por isso eu posso buscar atravessar as consequências dos nossos pecados ou dos pecados dos que estão em volta de nós, não fugindo da dor, mas enfrentando com oração e fé. Sabendo até que assim como voltar para casa para Agar levaria a nascer Ismael e ele dar o nome, ele é o Deus que vê, é o Deus que ouve, esse é o nome de Ismael, a experiência de sofrimento dela viraria um grande testemunho, que agora ecoaria por toda parte. O testemunho de que a nossa obediência em fé leva a experiências profundas de graça com Deus. As nossas feridas vão servir como um testemunho da glória de Deus, que nos perseguirá por onde nós passarmos. As pessoas vão olhar e vão dizer, eu vejo Deus nessa história. Eu vejo o agir de Deus. Mesmo sem frutos aos olhos humanos, o Deus que vê é Deus que salva e nos dá nova esperança. Eu queria concluir dizendo que Jesus é o Deus que vê encarnado. É nele que nós vamos encontrar o Deus que vê. O Deus que vê, que se fez homem para andar entre nós, para nos olhar com seus olhos. Que viu a mulher samaritana junto ao poço, que viu Zaqueu naquela árvore, que viu Agar no deserto, que viu você no deserto. Em Cristo, Deus não apenas nos enxerga, Ele entra na nossa história, toma sobre si o nosso fracasso, nos dá nova identidade, como filhos da promessa, nos salva e nos transforma para uma nova vida. Esse texto nos mostra dois caminhos. O caminho da carne, como Sarai tentando fabricar o que só Deus pode dar, ou da graça, como Agar, recebendo do Deus que vê futuro e esperança. Todos nós estamos diante desses caminhos. Se na carne, colheremos dor. Se na graça, encontraremos Deus. Qual o caminho você quer andar? Fique de pé comigo. Vamos orar.